Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à ABAV Talks. Meu nome é Giovana, eu sou estudante da Universidade de Brasília, a UNB, e sou voluntária aqui na 50ª edição da ABAV. Gostaria de convidar ao palco Thiago Ferreira Silva, diretor de operações e sócio da Tuto Gamificação, para nos contar sobre gamificação e inovação no turismo, com a temática Inteligência Artificial e Gamificação no Turismo. Bem-vindo e boa palestra. Olá, pessoal. Ótima tarde a todos. Tudo bem com vocês? Sou Thiago Silva, sócio e cofundador da Tuto. E queria, antes de começar, honrar a ABAV por esse convite incrível, honrar a Priscila e todas as pessoas que nos permitiram estar aqui hoje para poder gamificar a experiência de todos vocês. Então, no final dessa minha fala, quem ainda não está participando da gamificação que a gente está fornecendo para o evento, vai poder se cadastrar e participar. Pessoal, vim de BH para falar com vocês e a gente pode fazer aqui 2 formatos de talk, assim como eu costumo falar em outros lugares. Pode ser um que somente eu falo, vocês só escutam, e o outro que a gente vai interagindo, inclusive no final vocês poderão fazer pergunta. Quem prefere o formato número 1? Quem prefere o formato número 2? Então, a maioria venceu. Vamos fazer aí interações ao longo dessa nossa conversa. Vamos lá. Vim falar para vocês sobre inteligência artificial e gamificação no turismo e, principalmente, como a inteligência artificial e a gamificação pode ajudar vocês. Quem já ouviu falar e conhece gamificação? Legal. Quem já ouviu falar e pratica a utilização de inteligência artificial no dia a dia? Legal, ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu chegar aqui mais pertinho. Não. Foi. Pessoal, para poder me apresentar, então, eu sou mineiro, sou casado com a Raíssa, formado em administração, com pós-graduação em marketing e gestão pela Dom Cabral. Eu fui executivo durante muito tempo de multinacionais. Eu quebrei a minha primeira empresa. Alguns anos depois, eu fiz a venda de uma outra empresa que fazia eventos por todo o Brasil, inclusive um bem famoso na atualidade. Alguém já ouviu falar da Tardezinha do Thiaguinho? Então, a gente que fundou a Tardezinha, tirando o evento do Rio, escalando ela para o Brasil inteiro, uma marca que, o ano passado, faturou 500 milhões de reais, eu já não estava mais na empresa, eu fiz a venda de 25% dela na pré-pandemia 2019. E aí fui para o mercado de tecnologia e gamificação, e, posteriormente, com inteligência artificial. Então, eu sou cofundador e diretor de operações da Tuto, que é a nossa startup, que utiliza gamificação e inteligência artificial para gerar mais engajamento para todo o nosso ecossistema, e eu vou falar mais para vocês sobre isso. Eu sou monitor de inteligência artificial da Escola de Pessoas da Solids, que é a maior empresa de tecnologia voltada para o RH da América Latina. Então, todo mundo pode entrar lá no site da Escola de Pessoas, tem uma monitoria minha lá falando sobre inteligência artificial também. E eu sou coautor de um livro gamificado que se tornou best-seller, chamado Inquietos por Natureza. Livro gamificado, alguém já ouviu falar? Ótimo. A gente lançou essa inovação para o mundo inteiro, provando que tudo pode ser gamificado, inclusive o turismo. Colocando todo mundo na primeira página sobre gamificação, de onde que surgiu a gamificação? Lá atrás, nos Jogos Olímpicos, em meados de 1896, e também ali os gladiadores, lá na Roma Antiga, já existia gamificação.
Para a gente ter um contexto sobre isso, gamificação ali praticada diz respeito a gerar engajamento com o público. Então, eles já tinham competições, já haviam premiações, já havia o despertar de interesse das pessoas. Então, para que fique muito claro que isso surgiu já há muito tempo, porém não era conhecido como termo gamificação, gamificação quer dizer engajamento. Então, as dinâmicas utilizadas, aqui tinha um vencedor, o vencedor ganhava uma medalha, existiam torcidas, existia uma premiação em ambos os momentos. A gente acabou de viver aí um evento mundial 100% gamificado, que foram as Olimpíadas de Paris. Medalha, quadro de medalhas, vencedores, etapas, tudo isso é metodologia de gamificação. E aí, lá em 2015, esse engenheiro britânico chamado Nick Pelling, ele começou a disseminar, 2005, perdão, ele começou a disseminar o termo gamificação. Ele era um engenheiro que gostava de muita tecnologia e educação. E ele falou, poxa, como é que eu uno essas duas frentes aqui e deixo tudo mais divertido, dinâmico, simplificado, envolvendo metodologia de jogos? E aí ele começa a disseminar por todo mundo o que é gamificação. Que aqui eu apresento para vocês alguns elementos. Então, a definição literária, né, a estratégia de aplicar elementos e princípios de design de jogos em todo e qualquer outro ambiente, em todo e qualquer outro cenário. E aqui tem um ponto muito importante, que principalmente a Tuto dissemina por todo o ecossistema, tem que gerar resultado, pessoal. Não dá para fazer a gamificação se não tiver um objetivo final que gere resultado. E aqui os elementos chaves, alguns citados no slide anterior. Então, tudo que envolve pontos, níveis, medalhas, desafios, placares, são elementos chaves da gamificação, com o objetivo principal de engajar, motivar, educar e fidelizar todo e qualquer objetivo. Quem aqui gostaria de ter os seus clientes mais fidelizados? Levanta a mão. Acho que todo mundo. Legal. Vocês já pararam para pensar que quanto mais bem educado o seu cliente de como utilizar o seu serviço, a sua plataforma, mais fácil fica vender para ele, mais fácil fica atender ele também. Então, é uma forma também de educá-lo a como utilizar os serviços de vocês. E gamificação é algo atual, pessoal, que surgiu lá na Roma Antiga, que eu trouxe 3 exemplos para vocês verem. Gamificação em redes sociais, quando a gente dá like, visualizações, engajamento. Gamificação, olha que legal, na compra de um ingresso, essa plataforma, se você colocar aqui qual o ingresso de um show, qual a banda você gostaria de ver, além do ingresso que você está comprando, ela te dá 10 de desconto. Gamificação envolve mínimo esforço e máximo retorno também. Então, eu peço algo e dou algo em troca, nesse caso aqui exemplificado. E lá em Minas Gerais, lá em BH, lançou a Arena do Galo, e essa arena ela é 100% gamificada. E como é feito isso? Olha que legal. Pro torcedor do Atlético que vai ao campo, eles colocam algumas missões para serem feitas. Por exemplo, eu estou no estádio, se eu faço uma foto, se eu marco o Atlético, eu ganho pontos. Quanto mais eu compro na conveniência do estádio, eu ganho mais pontos. E assim eu vou engajando, assim eu vou disseminando e vou ganhando depois premiações por isso também. Duolingo, quem conhece o Duolingo? Excelente. Plataforma com mais de 100 milhões de usuários, e hoje 100 milhões de usuários, sendo eles 12 milhões pagantes. É um case mundial que eu posso dizer que eu durmo e acordo sonhando com esse passarinho aqui, porque a gente olha para eles e tropicaliza a gamificação que eles utilizam para o Brasil. Aqui é para mostrar para vocês que uma plataforma de ensino 100% gamificada, ela é hoje reconhecida no mundo inteiro aí por toda a metodologia, por toda a dinâmica. Eu sou um usuário do Duolingo e eu não passo um dia sem ir lá e fazer a minha missão, porque eu faço minha missão, eu ganho mais pontos, se eu não faço, eu perco o meu histórico, e isso vai me engajando cada vez mais. Aqui eu trouxe outros exemplos também, ainda um pouco mais macros, e já já a gente vai chegar em exemplos do turismo. O Waze, o Strava e o Nike Running, que são plataformas que têm sido aí hoje muito utilizadas, comunidades,
para a prática de esportes. Então, para quem não conhece, são 2 redes sociais de esportes que são gamificadas também. Se você posta mais, você ganha medalha. Se você posta mais, você ganha desconto na mensalidade e por aí vai. Eu trouxe o do Waze aqui para poder perguntar para vocês. Quem utiliza o Waze e já deixou ali um aviso, né, que tem um buraco na pista, que tem polícia? Alguém aqui já fez isso? Vocês já viram que vocês ganham moedas quando vocês fazem isso? E vocês sabem o valor que essas moedas têm? Alguém sabe? Não tem valor nenhum. O simples fato do elemento da moeda aparecer, o simples fato de eu ganhar um reconhecimento, desperta algo que é científico, são hormônios. Então, dopamina, serotonina, são hormônios estimulados a partir de conquistas, de avanços, de reconhecimentos. Então, a gente utiliza tecnologia e ciência ao mesmo tempo. Não estamos inventando a roda, não. Estamos utilizando justamente da dinâmica de jogos para os contextos. Outros exemplos, quando a gente vai no supermercado, isso é bem tradicional. Leve 3, pague 2. Gamificação do supermercado. Quando você vai no caixa da seu CPF, acumula pontos também. E um programa de maior audiência na televisão brasileira, o Big Brother Brasil, é 100% gamificado também. Líder, prova do anjo, eliminação. Tudo isso são dinâmicas de jogos. E eu quis trazer justamente um contexto amplo, porque no final do dia, pessoal, eu digo que nossas vidas são gamificadas. O que a Zarpo mais quer, eu não tenho dúvida, que é ter a atenção do cliente, consequentemente converter ali em venda. Então, uma disputa muito grande por atenção gerada com a utilização aí da gamificação para ser potencializada. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos então, do mercado de turismo. Sejam ele aqui redes de hotéis, que tem ali os seus programas, né, de fidelização, os programas das companhias aéreas, o Clube CVC, e aqui também, em Santo Ângelo, foi lançado ali o turismo gamificado. Você ir, por exemplo, para Santo Ângelo hoje, eles têm lá, poxa, primeiro você vai até o determinado ponto turístico. Chega lá, tira uma foto, posta na rede social que você vai ganhar moedas por isso. Você vai ganhar um desconto lá com o Carlos Soares, na loja dele. Isso vai envolvendo engajamento e a gente vai direcionando, gravem essa palavra, intencionalmente a ação do nosso cliente, do nosso usuário. E aí, agora a gente vai falar um pouco do que é a inteligência artificial. E depois que eu contextualizar sobre o contexto específico, a gente vai para a prática. Eu vim aqui para literalmente ser o mais intencional para vocês e transbordar tudo que vocês podem levar com coisas práticas para o dia a dia de vocês. Falando de inteligência artificial, eu perguntei para o ChatGPT hoje, explique da forma mais simples e fácil compreensão o que é inteligência artificial. Então, quem ainda não utiliza, eu recomendo que passe a utilizar hoje, não precisa nem esperar amanhã. Baixa no aplicativo ChatGPT e é gratuito para vocês começarem a ter esse contato com inteligência artificial. E ele me respondeu, então, inteligência artificial é uma tecnologia que permite que máquinas e computadores pensem e façam tarefas que normalmente precisam da inteligência humana. Isso significa que elas podem aprender com dados, tomar decisões, resolver problemas e até mesmo conversar com pessoas, como eu estou fazendo com você agora. E aí traz exemplo. Ó. Por exemplo, quando você usa o celular para falar com o assistente de voz ou o YouTube recomenda vídeos que você gosta, tem uma inteligência artificial por trás dessas ações, ajudando a sua vida a ficar mais prática. Pô, não quero entrar no Netflix e eu gosto de vídeo de série de ação e ele está me recomendando coisas que não sejam. Eu quero facilidade, eu quero entrar no iFood. E eu estive terça-feira com o Diego Barreto, que é o CEO da iFood de São Paulo, e ele falou que desde 2019 eles estão desenvolvendo inteligência artificial no iFood, para que cada vez seja mais intuitivo aquele consumo dentro do aplicativo deles. Em resumo, a inteligência artificial é como ensinar máquinas a serem espertas para que elas possam ajudar a fazer coisas de forma mais rápida e eficiente. Eu tive o primeiro contato com esse termo de inteligência artificial em 2019, quando eu fiz a venda da empresa, que eu era sócio, eu fui para o Vale do Silício. Falei, pô, eu quero beber água da fonte, quero conhecer o que as empresas de tecnologia líder no mundo estão fazendo. E, pessoal, se vocês ainda não ouviram o que eu vou falar, eu
eu gostaria muito que vocês prestassem atenção para que vocês possam ver o tamanho do impacto da inteligência artificial na vida de vocês. Lá em 2019, quando um engenheiro da Microsoft falou comigo o seguinte, não só comigo, né, numa convenção, a inteligência artificial está para a humanidade, assim como o fogo foi descoberto para a humanidade. Naquele momento eu falei, esse cara está meio pirado, né? Eu não estava vendo a inteligência artificial ser utilizada. Eu via um ou outro carro autônomo lá em São Francisco, na Califórnia, no Vale do Silício. Eu falei, pô, isso é para daqui uns 100 anos, né? E a gente está em 2024. A frota de carros autônomos do Brasil, do mundo, já superou 1 milhão de carros autônomos. A inteligência artificial, quanto mais ela aprende, mais rápido ela transborda. E a gente tem uma escolha aqui, na verdade, duas. A gente seguir pelo caminho das charretes, olha isso, das charretes que existiram e foram meios de transporte durante muito tempo, ou a gente, literalmente, reconhecer que o carro hoje é o meio de transporte para nos levar do ponto A ao ponto B. Estou falando aí um exemplo, charretes naquele momento e carros, quando eles foram justamente apresentados. As pessoas, muita gente fez assim, não olhou para aquilo, e ficou pelo tempo, inclusive muitas montadoras. Poderia trazer aqui o case de uma Kodak, né, entre outras empresas aí que ficaram pelo tempo porque não souberam se adaptar a essas mudanças que são muito disruptivas e são parte da nossa realidade. Falando um pouquinho mais de inteligência artificial generativa, que é o que, de fato, hoje a gente pode também utilizar no nosso dia a dia, essas são as três principais. Então, a gente tem o ChatGPT, que é da OpenAI, a gente tem o Gemini, que é o do Google, e a gente tem o Copilot, que é da Microsoft. Esse é um slide bem legal, se quem quiser tirar foto que ainda não conhecê-las, é bem bacana para vocês depois começarem a praticar no dia a dia. São, mais uma vez, gratuitas, estão aí disponíveis para vocês. Vou fazer um parêntese aqui para dizer o seguinte, enquanto o GPT gratuito, a gente está ali como se fosse em cima de uma bicicleta, o pago, a gente está numa moto esportiva. Então, realmente, tem uma diferença ali considerável, tá? E vocês podem ver isso a partir do momento que você sai da versão gratuita para a versão paga. Eu recomendo que façam, por exemplo, uma para a agência de vocês e todo mundo pode utilizar. Então, elas estão no nosso dia a dia, podem nos ajudar para toda e qualquer necessidade, e eu já vou trazer alguns exemplos para vocês. Trazendo dados, né, para vocês aqui sobre o impacto da inteligência artificial em pequenas e médias empresas, eu acho que correlaciona muito com as empresas que aqui estão participando. A adoção de inteligência artificial nas médias e pequenas empresas hoje diz que 74% delas utilizam sempre ou muitas vezes, e 90% das PMEs no Brasil hoje buscam adotar inteligência artificial. Os principais benefícios observados pelas empresas que já utilizam, então ali, 72% de ganho de eficiência e produtividade, 58% na melhoria do atendimento ao cliente e 46% na redução de custos. A inteligência artificial já é parte do dia a dia de 74% das empresas médias e pequenas no Brasil, sendo que 90% que ainda não utiliza, está buscando utilizar. A Tuto começou a utilizar inteligência artificial em 2021. A gente tem 3 anos de empresa e eu tenho muito orgulho de dizer que foi uma estagiária que trouxe para a gente, né? Por mais que eu tinha lá em 2019 conhecido no Vale do Silício, ela chegou e falou, pô, por que a gente não utiliza inteligência artificial nesse processo aqui? Aí eu falei, oi, pode colocar em prática, vamos lá. E foi uma grande evolução que a gente teve desde então para que a gente pudesse aumentar a produtividade, reduzir custo, melhoria no atendimento ao cliente, ganho de produtividade e eficiência. Hoje, 9h30 da manhã, para vocês terem noção, é uma boa prática que eu compartilho com vocês, a gente teve o Tuto AI. Tuto AI é um evento que a gente faz online com o nosso time a cada 15 dias para falar das novidades de inteligência artificial, para o time estar bebendo água da fonte, para o time estar entendendo novas ferramentas que foram lançadas, e também a gente pede boas práticas. Então, o seu nome?
A Luciana teve lá no time de sucesso do cliente uma excelente prática, a gente abre para o time compartilhar e aquilo ali vai desbloqueando novas possibilidades. Então, recomendo fortemente que vocês tenham um momento quinzenal, mensal, para falar de práticas de inteligência artificial e digitando lá no Google notícias, ele vai mostrar muita coisa que está aí sendo falada. Inclusive, essa semana, quem não acompanhou, o Meta, né, o Zuckerberg, lançou a versão 1.0 do óculos Orion, com inteligência artificial também. Então, para quem viu ano passado aquele grandão da Apple, ele lançou já um pequenininho, que tem uma pulseira, que tem um controle parecido com esse também, que vai facilitar toda e qualquer interação aí visual, auditiva, utilizando inteligência artificial também. E, na mesma linha que a gente viu ali de gamificação, se é algo atual, a gente aqui vai ver, então, se inteligência artificial é algo atual. Eu trouxe aqui algumas notícias recentes, então, falando principalmente da IA no turismo. Inteligência artificial no turismo não será um diferencial, será esperado pelo viajante, diz matéria com o Google e o Sebrae. Sabre, né? Aqui. Sebre? Perfeito, obrigado. Inteligência artificial oferece novas oportunidades para o setor do turismo. Saiu no Terra. Inteligência artificial é a bola da vez no turismo, diz o CTO da Zendesk, uma das maiores plataformas aí de sucesso do cliente do mundo. Então, é algo que realmente, pessoal, são notícias, matérias super recentes, e aí o quanto ela está impactando também o setor de turismo. Esse aqui é um exemplo, tá? Olha que legal, essa imagem foi feita com inteligência artificial a partir do prompt, né, que é a pergunta que você faz ali para a inteligência, por exemplo, de quais são as companhias aéreas que fazem stopover, aonde elas fazem stopover, e aí eu peço uma imagem disso, e aí eu peço um globo no meio, e essa imagem é produzida por uma inteligência artificial. É simples assim, Thiago, tão fácil quanto você falou. Toda máquina ela precisa de aprender. Então, pode ser que a primeira imagem, de longe, foi essa aqui. Mas você vai falando com ela, ó, pô, eu quero um globo assim, agora eu quero que coloque separado a Europa, da Ásia, e por aí vai. E é possível também fazer uma imagem dessa sem ter que ir para o Canva, sem ter que ir para qualquer outro tipo de ferramenta de criação de imagens. Dito isso, ok, Thiago, mas como a inteligência artificial e a gamificação estão criando novas oportunidades no setor de turismo? E aqui eu coloquei intencionalmente esse aviso para vocês. Pessoal, papel e caneta na mão, o que eu vou falar a partir de agora é 100% prático para vocês levarem para o dia a dia. Eu não saí de BH para não dar o meu melhor aqui hoje, pelo contrário. Eu vou transbordar tudo que eu sei de inteligência artificial e gamificação a partir de agora para o setor de vocês, depois de praticamente 5 anos vivendo isso na minha realidade. 5 formas da utilização de inteligência artificial no dia a dia das agências de turismo. A partir de agora, a gente vai passar uma a uma, com exemplo prático e com dados validando o que vai ser apresentado. Primeira delas, chatbot para atendimento imediato. Então, é uma prática utilizando inteligência artificial que nós podemos usar de que forma? Então, o agente pode instalar um chatbot no site ou no WhatsApp da agência para responder perguntas comuns dos clientes, como disponibilidade, pacotes, preços, documentação necessária. Aqui vocês já estão vendo 2 exemplos aqui dessas ferramentas, e eu vi que aqui na feira tem ferramentas também para poder utilizar nesse formato de chatbot. O que isso impacta? Trazendo dados reais. Então, um estudo da HubSpot, que é o maior CRM do mundo, mostra que chatbots podem reduzir o tempo de resposta em até 50%, garantindo que o cliente tenha uma resposta rápida, o que aumenta as chances de conversão. Exemplo prático disso. Então, o chatbot responde automaticamente perguntas como: quais os melhores pacotes para o Nordeste? O que é preciso para viajar para a Europa? Enquanto o agente pode focar e atender as demandas mais personalizadas. Para quem utiliza, check, parabéns, excelente. Para quem não utiliza, forma prática, barata e rápida para poder ser utilizado. Vamos para o número 2. Inteligência artificial para sugestões de pacotes personalizados.
Então, ao analisar o histórico de compra e preferência de cada cliente, a inteligência artificial pode sugerir pacotes personalizados, como destino de viagens, hotéis e atividades de acordo com o perfil do viajante. Então, você leva para ela ali as informações, no exemplo do ChatGPT, e pergunta para ela, o que eu posso oferecer para esse cliente? Segundo o Mackenzie, 35% das vendas na Amazon vem de recomendações automatizadas. Essa é a mesma lógica para ser adotada em viagens. Então, não é por acaso, mais uma vez, quando a gente entra na Amazon, ele recomenda algo para a gente, no Mercado Livre, tudo tem inteligência artificial por trás, com base no que a gente deixou de rastro ali. E a gente pode utilizar isso também no dia a dia das agências. Então, se um cliente viajou anteriormente para um destino de aventura, a inteligência artificial pode sugerir novos pacotes de aventura, criando uma lista de recomendações baseadas em preferências anteriores do cliente. Simples assim, pessoal, de fato. Vocês vão ver que quanto mais vocês vão utilizando, mais ela faz parte do dia a dia para vocês. E eu vou dar um exemplo prático que eu utilizo em 99,9% das minhas atividades online. Para escrever um e-mail, por exemplo. Eu coloco lá na inteligência artificial, preciso escrever um e-mail. Eu saí da reunião com o Diego Barreto do iFood, eu precisava enviar um e-mail para 2 diretores dele. Eu coloquei o contexto e eu pedi para ela me ajudar a fazer. Revisem, tá? Aqui é uma dica. Então, revisem. Não vou copiar e colar lá, não. Sempre muito importante. Peguei aquilo ali, dei o meu mineirês para ela e disparei. Quanto tempo, talvez, eu ficaria pensando em como criar um e-mail para o CEO do iFood? Poxa, mandei lá rapidamente. E quanto mais você utiliza ela, mais ela entende o formato que você quer, mais ela te compreende no vocabulário. Hoje, a inteligência artificial, por exemplo, que a gente criou junto com o ChatGPT, ela está voltada justamente para a gamificação, como gerar mais engajamento, retorno, resultado para cada um dos nossos clientes. Então, vamos para o número 3, de forma prática de utilizar a inteligência artificial no dia a dia de vocês. Inteligência artificial para análise de tendências e previsões de viagens. Como utilizar? Ela pode ser utilizada para analisar dados do mercado e prever, olha que loucura isso, preditivamente, quais destinos estarão em alta nos próximos meses, ajudando a agência a se preparar com as melhores ofertas. É real. Por quê? Porque quando você joga esse dado, ela busca na internet inteira, em todos os bancos de dados do mundo, todas as matérias, tudo. E você pode ir refinando. Então, quando a gente fala de prever, pô, não é mãe de Ná que está aqui, não. É inteligência, né, com tecnologia, literalmente, sendo utilizada. E aqui, um estudo da Gartner indica que o uso da inteligência artificial para análise preditiva pode aumentar em 20% das vendas. Pô, se a Luciana está viajando comigo para o Nordeste, só que ela já conhece o Nordeste e, pô, todas as cidades, a IA pode justamente trazer uma sugestão de qual outro destino ela gostaria de ir, que muitas das vezes ela nem sabe ou nem conhece. Então, isso ajuda bastante com essa preditividade. Exemplo prático, a IA pode sugerir que a agência invista em pacotes para a Grécia no verão com base em uma análise de buscas online e reservas feitas em anos anteriores, permitindo que o agente ofereça pacotes em alta antes da concorrência. Olha que incrível isso. Número 4. Criação de perguntas personalizadas com IA para entendimento de preferências do cliente. Eu amo isso aqui, de coração. Eu gosto muito de fazer calls com os clientes, tanto para apresentação da Tuto, fechamento de proposta, parte comercial, quanto para relacionar ali com a nossa base. E eu sempre vou na inteligência artificial antes, porque eu vou ir lá e vou falar assim, pô, que tipo de pergunta um colaborador da Zarpo gostaria de receber no contexto comercial de apresentação da Tuto? Como a Tuto se conecta com a Zarpo dentro da realidade deles? Aí eu pego o site da Zarpo, a rede social, coloco lá, levo em consideração que o site da Zarpo é esse. Quando eu conheço uma pessoa da Zarpo, eu vou no LinkedIn dela, eu pego o link e eu coloco na inteligência artificial, considerando que a pessoa que eu irei me reunir é essa pessoa. Olha o nível. Ele vai lá e lê o histórico dessa pessoa e me traz com esse nível de precisão. Como eu quebro o gelo com o colaborador da Zarpo no início da minha reunião? É nesse nível.
Eu vou me reunir com o Diego Barreto, eu não chego lá no freestyle, não, gente. É o CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. No Brasil, as duas grandes promissoras hoje que se falam é iFood e Nubank. Tanto que o Mandela, o CEO da Microsoft, essa semana falou que vai investir bilhões no Brasil, principalmente por conta dessas duas empresas. Pô, eu vou lá me preparar. Eu vou lá aquecer para uma partida da Champions League, que é justamente sentar com um cara desse. E vocês podem fazer isso com os clientes de vocês também, pessoal. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. O agente de turismo pode utilizar a IA para gerar perguntas inteligentes, personalizadas, baseadas no perfil, comportamento. E a IA também pode processar as respostas, identificando padrões e preferências para sugerir pacotes de viagens mais alinhadas com o gosto do cliente. Isso aqui é muito legal também. Hoje a gente utiliza uma ferramenta chamada FireFiles, que grava todas as nossas chamadas de áudio e de vídeo, e ela transcreve tudo com inteligência artificial, e ela me dá, inclusive, o perfil dessa pessoa, como que eu me relaciono melhor com ela, eu peço um resumo para ela. A gente trabalha com a máquina de vendas, no formato que eu capto o interessado na plataforma, aí passa para um SDR, que é a pessoa que vai fazer a qualificação. Então, ele entra em contato com ela e fala, eu vi que você se interessou a partir de algum ponto de contato com a Tuto, e aí essa ligação ela é gravada e transcrita e eu mando para o closer, que é o vendedor. Então, eu vou mandar ali com o perfil exatamente daquela conversa, os pontos que ela trouxe, que são pontos que a Tuto pode ajudá-la. Olha o nível de qualidade que vira uma reunião de venda para esse cliente. Então, pode ser que para vocês, nesse momento que ainda não utilizam, esteja um pouco mais distante, mas, mais uma vez, é tudo sobre começar a utilizar. Eu tenho certeza que vocês vão voltar e vocês vão falar assim, poxa, por que eu não utilizava inteligência artificial antes, nesse contexto X, Y ou Z? E aqui dados. Então, segundo um estudo da Salesforce, 66% dos consumidores esperam que as empresas entendam as suas necessidades e expectativas, e a IA pode ajudar o agente a personalizar ainda mais o atendimento do cliente, utilizando dados em tempo real. Eu não quero ir para o Nordeste, não, lá está ficando muito cheio. Pô, eu posso colocar na hora lá no ChatGPT. Como quebrar a objeção do meu cliente que disse que o Nordeste vai estar muito cheio. Ele vai apresentar, e você vai conseguir argumentar com ele também sobre isso. Exemplo prático, um cliente que visita a agência interessada em viagens internacionais e a IA sugere perguntas como, você prefere destinos com paisagens naturais ou grandes cidades? Qual a prioridade da sua viagem? Conforto, aventura ou cultura? Você tem interesse em experiências gastronômicas? Com base nas respostas, a IA processa os dados e sugere que ao agente pacotes que combinam, por exemplo, turismo gastronômico na Itália, ou uma viagem de aventura pela Nova Zelândia. E aqui é algo que eu, pesquisando e emergindo intencionalmente no mercado de turismo, sei que é uma grande dor, que é a gestão de margem e fluxo de caixa das agências. Pessoal, a inteligência artificial pode ajudar vocês também com isso. Você sabia o que é? Ela pode ler uma planilha e te dar ali um resumo sobre ela? Avalie essa planilha e me dê os principais pontos dela, os pontos que eu devo analisar, os pontos de importância. E aqui vai muito nessa linha financeira. Então, o agente de turismo pode utilizar a IA para monitorar e calcular automaticamente as margens de lucro, despesa, considerados fatores aí como remuneração do agente de viagens, taxa de cartão, prazos, custos de diferentes métodos de pagamento. A IA pode sugerir estratégias de pagamentos mais vantajosas. Então, por que não perguntar para a IA também, ao invés de ficar ligando para todas as maquininhas de cartão, qual é a que tem a menor taxa no atual momento para um faturamento X da minha empresa, com tantas vendas? E pode sugerir formas de pagamento aí, como Pix parcelado, identificar risco, associação do cartão de crédito, ajudando a otimizar o fluxo de caixa também. Então, segundo o McKinsey, empresas que utilizam a IA para gerenciamento financeiro podem aumentar a eficiência operacional em até 30%. Além disso, automatizar o monitoramento de taxas e prazos das agências pode reduzir erros manuais e melhorar o controle do fluxo de caixa também. Então, exemplo, analisar as transações da agência, identificar
quais taxas de cartão de crédito estão gerando impacto significativo no fluxo de caixa. Com base nisso, ela prioriza outros meios de pagamento e alerta o agente aí sobre riscos de fraude. Tudo isso, mais uma vez, utilizando inteligência artificial e a gente imputando os dados nela e pedindo o que a gente precisa para otimizar e aumentar justamente a eficiência. Então, dito isso, entreguei 5 comos para vocês utilizarem inteligência artificial no dia a dia. E aqui, na prática. Sempre vou recomendar aquecer a inteligência artificial antes de começar a, de fato, utilizá-la. Aqui eu fiz um breve aquecimento. Ó. Como que aquece? Contextualizando ela. Então, no ChatGPT, mais uma vez, imagine que você é o melhor agente de viagem do mundo. Poxa, obrigado. Ela já começa a se contextualizar. E aqui embaixo eu pedi para ela, com base nos pacotes desse site, olha que legal, coloquei o site da CVC, qual pacote você acredita que eu posso vender mais, com mais velocidade e facilidade? Cite os argumentos de venda e depois quebras de objeções para eu levar para o meu cliente. Exemplo na prática. Sequência foi, para vender pacotes de viagens com a CVC de forma rápida e com facilidade, ele me sugeriu Porto Seguro. Trouxe aqui já alguns argumentos para isso. E aqui embaixo ele já apresenta argumentos de venda. Então, valor acessível, destino popular, experiência completa, dando sequência. Quais são as quebras de objeções? O valor está alto para o meu orçamento, o cliente falou. Com o parcelamento de 12 vezes, a gente quebra essa objeção. Tenho pouco tempo de férias. Olha que legal. Forma prática. Exemplo super utilizável no dia a dia. E depois eu pedi para ela, beleza, agora cria uma imagem sobre esse pacote, oferta, para eu postar na minha rede social e divulgar as vendas. Simples assim. Vocês podem ver que está com várias oportunidades. Eu mantive aqui para vocês verem a realidade. Então, está com os valores e tudo mais. Só que aqui eu tenho um campo que eu edito, eu marco aqui e escrevo para ela, coloque o valor real, coloque isso, essa informação. E essa imagem fica pronta em questão de segundos. Para a gente fechar a parte de inteligência artificial, eu estou de olho no nosso tempo aqui, a gente começou 5 minutos depois, podemos ir até mais 5 minutinhos, beleza? Aqui nós temos, dentro do ChatGPT, essa parte aqui, pessoal, que é legal de compartilhar com vocês. Ó, explorar GPTs, que são aplicativos, como se fosse uma loja de app, né, do Samsung ou da Apple também, especializados em cada uma das áreas. E aí, quando eu clico aqui, aí eu tem um campo de busca que eu coloquei aqui, viagens. Então, esses são alguns aplicativos especializados em viagens. Quanto mais especialista for a minha inteligência artificial, melhor o retorno para mim. Mais inteligente vai ser essa resposta, mais personalizada vai ser essa resposta. E uma outra dica para vocês é, busquem também em inglês, porque as melhores e mais atuais estão vindo de fora. Então, mais uma vez, algumas que estão similares lá, mas aqui eu tenho outras semelhantes. Busquem outros termos. Então, ali eu coloquei travel, aqui eu coloquei flight. E ela me colocou aqui também outras ferramentas para serem utilizadas. Isso aqui, acho que é legal. Quem quiser tirar uma foto, é ouro. ChatGPT, o guia definitivo dos comandos. Se vocês conseguirem utilizar o máximo possível desse guia, desses comandos, né, melhor fica o retorno da inteligência artificial. Então, explique para ela qual que é o tom de voz que você quer, o formato, o objetivo que você tem, o contexto daquele pedido, o escopo, a palavra-chave que você quer que ela utilize, ou você vai colocar, para que público-alvo, pô, estou falando com um cliente high ticket, que faz isso, que trabalha com isso. Quanto mais comandos personalizados a gente pedir para a plataforma, mais ela vai trazer para a gente. Isso aqui, para vocês terem noção, ó, tem 120 ferramentas de inteligência artificial disponíveis sobre escrita, produtividade, vídeo, marketing, chatbot, design. Então, tem muita coisa no mercado e aqui é um exemplo que isso está cada vez maior. E para a gente caminhar para a segunda parte, então, aqui, temos 5 formas de utilização da gamificação no dia a dia das agências de turismo. Beleza. Primeiro, programa de fidelidade gamificado. Então, como usar? A agência pode implementar um programa de fidelidade, onde os clientes acumulam pontos ou badges a cada compra ou interação, como a recomendar amigos e preencher pesquisa. Então, você pede para ele
uma ação, e a partir dessa ação ele vai ganhar pontos e vai ganhar ali depois recompensas. Trouxe aqui o dado que isso impacta em 77% e aumenta a produtividade de continuar comprando. Trouxe aqui um exemplo. Eu vou dar mais ritmo agora por conta do tempo, mas vou passando por todas para vocês. Gamificação na agência de turismo, como eu utilizo para competição de viagens entre clientes. A agência pode organizar competições gamificadas onde os clientes compartilham suas experiências e concorrem a prêmios. O cliente que receber mais curtidas ou votos nas redes sociais ganha um prêmio, e aí o prêmio é infinito. Isso aqui é muito utilizado em diversas áreas, diversos setores. Vou avançar. Terceira, missões de conhecimento sobre destinos. Então, a agência pode gamificar o processo de aprendizado sobre o destino. E aí, isso vai facilitar com que ele tenha um maior aproveito, como ele se sinta ali, literalmente, né, ter uma experiência personalizada a partir da educação sobre o destino. Isso impacta aí, em mais de 89%, aumentando o engajamento em atividades e aprendizados. Quarta, como que a gente gamifica a nossa agência de turismo, com desafios de planejamento de viagem. Então, a agência pode lançar um desafio onde os clientes devem montar o melhor roteiro de viagem com base em suas preferências. A IA ou a própria equipe da agência avalia os melhores roteiros e os vencedores ganham pontos. Engajamento, envolvimento ali dos seus clientes também. E, por fim, uma quinta possibilidade, recompensas por feedback e avaliação. Isso aqui é muito forte. Hoje, 9 em cada 10 pessoas, antes de comprarem qualquer produto ou serviço, consultam ferramentas de avaliações, como, por exemplo, o TripAdvisor. Então, aqui a agência pode gamificar o processo de coleta de feedback, incentivando os clientes a deixarem a avaliação após suas viagens em troca de pontos ou prêmios. Muito utilizado, para poder gerar aí cada vez mais confiança, seja no Google, no TripAdvisor, em outras redes também de recomendações. Dito isso, como que funciona, então, a gamificação? Ele participa de uma ação, de uma missão, ele acumula pontos, moedas, ele ganha recompensas por ter feito isso. E aqui, para a gente fechar, pessoal, se todo mundo adora jogos para entretenimento, por que não aplicá-los no negócio? Fica o convite para todos vocês. E aqui a gente chega no desafio ABAV, que é um desafio que a Tuto criou para o evento 100% gamificado em parceria com a Voetour também, onde vocês vão experimentar, vivenciar gamificação na prática dentro do evento. E aí, o que é a Tuto, e como ela está trazendo isso para o evento da ABAV? Essas são algumas das empresas que a gente atende, e aqui está um exemplo muito claro que toda e qualquer empresa, todo e qualquer tamanho de empresa, todo e qualquer mercado pode ser gamificado. Esses talvez sejam aí, um dos nossos maiores clientes, marcas conhecidas, inclusive multinacionais como a Samsung, Continental, entre outras, dos mais diversos cenários, dos mais diversos mercados, produtos e serviços. A Tuto também é responsável por lançar o primeiro livro 100% gamificado do Brasil. E por que a gente fez isso, pessoal? Porque 9 em cada 10 livros. Na verdade, antes de eu falar isso, eu quero perguntar aqui para a gente caminhar para o fechamento. Quem aqui, por acaso, já ganhou algum livro ou comprou livro, começou a ler e parou no caminho? Essa é uma dor muito forte. 9 em cada 10 livros iniciados não são finalizados no Brasil e a gente está entre os 5 maiores mercados de livros do mundo. Para que as pessoas comecem a ler o livro, elas se engajem, aprendam, absorvam o máximo possível, ganhem pontos por isso e troquem por recompensas. A gente tem aí hoje livros gamificados, já são mais de 50 mil livros publicados. Gamificação em eventos. Então, a Tuto é responsável pela experiência, assim como a gente está fazendo aqui na ABAV, de eventos em todo o Brasil e fora do Brasil também. Esses são alguns dos exemplos de eventos que a gente já fez, inclusive de infoprodutores aí, grandes e renomados como Paulo Vieira, Método CIS, entre outros. E aqui, infoprodutores que utilizam a Tuto também para gamificar os seus ecossistemas. Então, tem aí o Thiago Nigro, Bruno Perini, Paulo Vieira, Piero Tavolazzi, todos eles querem engajar suas comunidades, os seus clientes. E para fechar, como a gente gosta de sempre inovar,
no mercado, a gente lançou o primeiro programa da televisão aberta brasileira no SBT, em formato de talk show, que é assim, né? Pergunta e resposta, 100% gamificado. Por quê, pessoal? Olha que legal essa informação. Hoje, a única métrica da televisão brasileira se chama Ibope, e ela mede por amostragem quantas televisões tem ligadas ali no raio, só que ela não sabe quantas pessoas estão vendo essa televisão. Por isso o sucesso dos streamings, né, que tem muitos dados ali e oferece o que a gente quer consumir. Com esse formato aqui, o apresentador, que é o João Kepler, ele fala, pessoal, QR Code na tela, escaneia esse QR Code na sua televisão, você vai participar de dinâmicas, acumular pontos e ganhar prêmios por isso. E lá dentro, a gente faz pesquisa também. Então, o SBT vai mapeando os seus telespectadores. E agora, telefone na mão para quem quer participar da jornada gamificada da ABAV. Vou mostrar um QR Code na sequência, vocês vão cadastrar, vão fazer as etapas disponíveis e depois vão poder resgatar prêmios. Esse é o QR Code, então vocês podem aí escanear. Quem já tem o cadastro, na parte de baixo está escrito, já sou cadastrado, e aí vocês vão entrar com os dados de vocês. E dito isso, meu time mandou aqui, antes de iniciar essa palestra, que vai liberar para vocês que estão aqui na ABAV e têm o interesse em conhecer mais sobre a Tuto, 5 implantações gratuitas da nossa plataforma na agência de vocês. Então, quem tiver interesse, os 5 primeiros que entrarem, conversarem com o time, vão ter aí 5 implantações gratuitas. A gente quer servir o ecossistema de turismo e nada melhor do que gente boa juntando com gente boa. Essas são as etapas do cadastro, as jornadas, as dinâmicas e ali a loja de prêmios que vocês vão encontrar dentro da plataforma. Pessoal, foi uma honra estar aqui com vocês. Eu termino com essas mensagens. Sejam intencionais com seus clientes, vivam intencionalmente em suas vidas e façam tudo com o coração. Obrigado. Vamos juntos e vamos com tudo.